Fizemos todo o caminho e eu particularmente, não sei se vocês partilham como eu, achei que nossa quaresma esse ano passou muito rápido. E às vezes quando isso acontece é complicado porque a gente não degusta como um bom prato, devagar, a oportunidade que sempre nos é dada nessa quaresma de nos aproximar mais dos mistérios da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor. E vamos iniciar no próximo domingo e sábado, com a celebração no sábado de Nossa Senhora das Dores, domingo de Ramos, e na sequência a grande semana do ano, que nos coloca diante da festa mais importante do cristianismo, a festa da Páscoa. Mas esse caminho que foi percorrido, que começou na quarta-feira de cinzas, quando ouvimos o profeta Joel pedindo para rasgar os corações e não rasgar as nossas vestes, seguindo para o primeiro domingo, quando fomos ao deserto para nos encontrar. Depois do segundo domingo, subimos para a montanha para encontrar com Deus. Depois descemos da montanha no terceiro domingo, estivemos com Jesus no poço da Samaritana para perceber que aquela água viva é o nosso batismo. No domingo passado, pedimos a Deus, como pediu o cego de nascença, para abrir os nossos olhos. E hoje nos encontramos diante de um velório. Uma família enlutada com um grande amigo de Jesus que morre. E talvez, então, a grande proposta que temos para encerrar os últimos 10 dias dessa quaresma seja isso. Nós queremos fazer a grande mudança que é representada pela passagem da morte? Ou nós queremos continuar cegos, queremos continuar sentados no poço, mas incapazes de buscar água? Não queremos reconhecer que na transfiguração tudo muda e recusamos sistematicamente a nossa vida toda nos reconhecer no deserto da solidão da nossa individualidade. Então eu fiz agora o caminho da volta, perceberam? Para vocês entenderem que a quaresma é uma grande pedagogia que desemboca na festa da Páscoa para nos iluminar. Então eu escolhi 3 momentos do texto do Evangelho de João para que essa provocação, mais uma vez, possa nos alcançar. A primeira parte é quando Jesus já se encontra no local do sepultamento, ele vê toda a cena, chora. Os judeus e as pessoas dizem, veja como ele o amava. Outros dão uma opinião diferente, olha, ele podia ter feito alguma coisa e não fez nada. E de repente, Jesus oferece uma ordem. É a primeira palavra que eu quero que todos reflitam. Tirai a pedra. Você quer que realmente seja tirado qualquer pedra que ainda esconde escuros da sua alma, escuridões da sua vida, que você insiste em esconder? Pela propriedade dos materiais, nós sabemos que aquilo que realmente é fechado e selado com pedra, a luz não pode alcançar. Nós queremos continuar escondidos atrás de pedras imensas do nosso coração, não deixando que escuridões que ainda atrapalham a gente a crescer, que ainda fazem a gente andar pelas escuridões da noite, não deixando que nada apareça, coisas que são escondidas, que nos impedem de ver a luz do mistério de Deus. Então, a comunidade é convidada a tirar a pedra de cada um de nós e a pedra de toda a comunidade, porque nós não podemos viver debaixo de pedras. Precisamos fazer acontecer sempre o diferente, retirar a pedra. Porque não foi exatamente isso que rezamos também na quarta-feira de cinzas, que o profeta Ezequiel pede para trocar um coração de pedra por um coração de carne? Na segunda palavra,
nós temos a interlocução da irmã do falecido, também amiga de Jesus. Marta, a irmã do morto, quando escuta essa palavra, tira a pedra, ela diz assim: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Nós estamos com rinite espiritual e não estamos conseguindo sentir de verdade toda a podridão de uma quantidade enorme de escolhas ruins que nós fazemos. Não conseguimos enxergar ou não conseguimos cheirar e perceber que muitas coisas em nossas sociedades já se normalizaram e a gente não sente mais cheiro, como infelizmente tanta gente que mora perto de aterro sanitário, perto de esgotos e infelizmente se acostuma com o cheiro ruim do seu cotidiano. Nós nos acostumamos de verdade com tanto mau cheiro do coração de tanta gente, como vimos essa semana, o flagelo de uma infinidade de feminicídios que não param de aparecer, porque uma sociedade anestesiada por um machismo e por uma misoginia que não cabem e nunca couberam na história da humanidade, e a gente vai insistir em normalizar um mau cheiro desses? E vamos continuar numa sociedade que encoberta, que deixa tudo isso passar, e vamos deixar ainda ver só como estatística e não vamos sentir mais 1, 2, 5, 10, 20 meninas e mulheres casadas e solteiras morrendo sistematicamente em favor de uma podridão de valores que já devia ter sido enterrada há muito tempo. Nós vamos continuar admitindo que seja normal, que seja absolutamente tranquilo, que a gente, como disse de novo, volto à metáfora do profeta Joel, que disse que a gente precisa rasgar o coração e não as vestes, e a gente fica trocando de vestes então, porque uma hora a gente veste a veste e coloca uma roupa bonita para ser o religioso e o caridoso. E aí a gente faz caridade, faz uma coisa bonita, doa. Passa o fim de semana, que é o lugar e o momento de fazer caridade, chega segunda-feira, continuamos sendo o patrão, que é corrupto, que só nega impostos, mas continua comungando no domingo. O funcionário que arruma um atestado médico na Praça 7 para poder faltar e fazer outras coisas, e etc, etc, etc. E tudo vai se normalizando, porque no outro final de semana se veste uma outra veste daquele que é social, que é amável com todo mundo, que vai no clube, que trata todo mundo bem. Troca essa veste, volta ao cotidiano da semana, é uma mulher rancorosa, é um pai violento, é um pai distante, ou é um filho rebelde, que não compreende a razão dos seus pais. E aí a gente vai trocando de vestes, de acordo com as conveniências e com as necessidades de cada um. Tudo isso cheira túmulo. E quando Marta adverte Jesus, talvez ela funciona como a gente que não quer admitir que muita coisa cheira mal. Então ela não queria que fosse tirada a pedra. Mas a comunidade escuta e a pedra é retirada. Então nós chegamos na terceira palavra. Quando depois que Jesus pede a Lázaro para vir para fora, que também é uma palavra importante, ele oferece uma outra, quando ele começa a andar, parecendo um zumbi, e aí o texto diz assim, Jesus diz novamente para a comunidade. Então ele está dizendo para mim, para você, para todos nós, que em todas as épocas estamos mais uma vez lendo esse texto, e diz assim, desatai-o e deixai-o caminhar. Para dizer mais ou menos assim, nenhum de nós foi feito para andar
amarrado, atado, com um pano no rosto. Nenhum de nós é convidado a ser parecido com um zumbi, nem de filme, nem de desenho, nem de novela, nem de nada. Somos convidados a andar livremente, soltos, com as nossas próprias pernas, com a nossa liberdade, com a nossa vontade. O que está atando você, prendendo cada um de nós? O que nos deixa amarrados? E às vezes o que deixa muita gente amarrado pode ser até um jeito enviesado de interpretar religião. Só essa semana, mais de 5 pessoas diferentes me pediram ajuda, conselho, pergunta, ou contar uma história de uma quantidade de gente que diz assim, fulano de tal foi para tal lugar, escutou tal coisa assim, e agora acha que tudo é pecado, e está com medo, e não faz mais isso, e não sai mais, e não faz aquilo. Fulano de tal foi escutar um lugar. O que está acontecendo? Religião não foi feita para prender ninguém, não. Nem para controlar ninguém. Se tem uma pessoa que desceu a esse mundo e não quis controlar ninguém, chama-se Jesus de Nazaré, que não tomava conta da vida pessoal de ninguém, que ofereceu uma palavra que é o contrário, é de alegria, de liberdade, de amor, de encontro, de ternura. Eu acho que se ele chegasse aqui hoje, talvez ele fosse até amarrado e preso, porque iam dizer para ele assim, você é livre demais, não dou conta da sua liberdade. Então a palavra é desatar, deixar caminhar, começar a dar conta de lidar com a liberdade uns dos outros. E se a gente não dá conta de lidar, e se tem alguém que não dá conta de lidar com a sua liberdade, dá um gatinho para a pessoa, para ela tomar conta das 7 vidas do gatinho e deixar a sua sossegada. Talvez seja mais didático. Para a gente poder entender que para de verdade abraçar Páscoa, passagem, ressurreição, a gente precisa olhar para o alto e não é nossa volta. A gente precisa olhar para o nosso interior, não para o exterior do outro. A gente precisa caminhar e não ficar amarrado, porque ninguém nasceu para viver em caixão. E tem muita gente que diz que o caixão ali é um novo útero, né? É capacidade de mais uma vez a gente renascer. Muito mais, dizem os especialistas em grego e os estudiosos do Evangelho de João, que Lázaro não foi só reanimado, não virou um cadáver reanimado. Então Lázaro não é um zumbi. O que aconteceu com Lázaro é prefiguração de tudo o que vai acontecer. Desatai-o e deixai-o caminhar, porque a nossa vida caminha para a morte mesmo. Então não necessariamente precisamos saber se ele voltou a viver com Marta e com Maria, mas dizer que o nosso caminho e nosso destino é uma liberdade plena e absoluta que só após a morte nós vamos experimentar. Mas, se não aprendemos a experimentá-la aqui, se não reconhecemos que essa liberdade é semente aqui, nós não vamos reconhecer o céu. Nós não vamos conseguir entrar no mistério do céu. Nós não vamos conseguir dar conta nem de reconhecer quando chegar a nossa hora. Isso também pode se chamar purgatório. Quando você está em outra dimensão, mas não reconhece que já mudou de lugar. Por quê? Porque nunca viveu aqui uma experiência transcendente de liberdade, de amor, de doação, de ternura, de afeto, de presença, então não vai reconhecer o céu. Porque lá, tudo isso é plenitude, é só isso que existe. Não existe mais nada além do amor e da luz. Portanto, o convite e o último apelo desses últimos 10 dias de Quaresma é esse: por favor, vamos fazer de uma vez por todas a passagem para a luz. Vamos fazer de uma vez por todas conversão. Não vamos ficar presos em escrúpulos, culpas.
em uma obsessão doentia por controle seu e dos outros, em uma necessidade de se punir, de se purificar. E se sua consciência de verdade te acusa, busque o remédio da misericórdia que o Senhor e que a sua igreja nos ajudou a oferecer e nos ajudou a aprender a saborear o sacramento da reconciliação. Mas o que a gente veio fazer de verdade aqui é andar livremente. Não podemos ficar amarrados, presos e atados. Somos de verdade convidados a voar.